né, hoje e nas próximas quartas-feiras aqui nessa igreja. Irmãos, glória a Deus. A melhor forma de você avançar em qualquer área da sua vida é você primeiro aprender e segundo praticar. Amém? Então, por exemplo, se você quer ser um bom médico, primeiro você precisa estudar medicina e depois praticar a medicina. Sim ou não? Até que você seja um excelente médico. Por exemplo, eu tinha lá, quando meus filhos eram novos, nós levávamos ele num médico lá, num pediatra. E ele já era um senhor aprovadíssimo, né? Ele chamava Dr. Silas, e o Dr. Silas era assim, foi médico dos meus sobrinhos, e foi passando, hoje ele foi médico dos meus sobrinhos netos, e por aí afora, e foi médico também dos meus filhos. Então ele era aprovadíssimo naquilo que ele fazia. Por quê? Porque ele estudava, praticava e não parava de estudar. Então a competência dele, a sua competência vinha dessa série de estudos e práticas contínuas ao longo da vida. Irmãos, a vida cristã não é diferente disso. Se você quer crescer em qualquer área da sua vida cristã, você tem que aprender, praticar, aprender, praticar. Amém, irmãos? Então, o tema que nós vamos estar lidando durante essas próximas quartas-feiras, e eu não sei quantas quartas-feiras serão, eu espero que sejam quartas-feiras proveitosas, é a respeito de prosperidade bíblica. Uma visão equilibrada. Amém, irmãos? Por que uma visão equilibrada sobre prosperidade bíblica? Por um fato simples, irmãos. Eu e você talvez já tenhamos cansado de ouvir falar em respeito de teologia da prosperidade. Sim ou não? E quando a gente ouve falar em teologia da prosperidade, a gente arrepia até os cabelos do dedão do pé. Por quê? Porque nós fomos, durante muito tempo, massacrados com uma doutrina que, na verdade, ela não é bíblica. Tem algumas pessoas assim meio assustadas. Mas eu quero te mostrar hoje que prosperidade é bíblico. Talvez a teologia da prosperidade não tenha fundamentação bíblica. Por quê? Porque é uma prosperidade por prosperar. E nós vamos ver na palavra de Deus que as coisas com Deus não são assim. Mas é desejo de Deus que o seu povo prospere. Mas tem um objetivo, tem um para quê, tem um porquê nas coisas. Amém, irmãos? E muitas dessas teologias da prosperidade que é pregada por aí, é mais para poder, na verdade, fazer com que você se sinta na obrigatoriedade de vir trazer um dinheiro para a igreja além do seu dízimo. Eu sei que eu vou quebrar alguns biscoitos aqui nessa noite aqui. Eu vou dar tirar umas minhocas da sua cabeça aí. Pastor, mas só vai pregar desse jeito, pastor, ninguém vai mais dar dízimo e oferta na igreja. Meu irmão, não estou preocupado com isso não. O Senhor dessa igreja não é o seu bolso nem seu dinheiro. O Senhor dessa igreja chama-se Deus. Amém, irmãos? Então a minha preocupação é única e exclusiva, pregar a verdade. Porque se eu pregar a verdade, você vai aprender a verdade e vai praticar a verdade. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus por esse silêncio sepulcral. Mas vai dar certo. Nós vamos chegar em bom termo. Amém, irmãos? Queria só te informar o seguinte. Nós temos 2 livros desse ali ainda.
chama Prosperidade Bíblica, Derek Walker, e ele vai tratar justamente desses temas que nós vamos abordar aqui. Então, se você quer aprofundar um pouco mais o seu conhecimento daquilo que nós vamos estar instruindo aqui, procure a Amanda no final do culto e ela vai poder te ajudar. A Amanda deu uma saidinha ali, mas ela já volta e ela vai poder te ajudar nessa questão do livro. Amém? Glória a Deus. Então vamos começar. Abre sua Bíblia comigo lá em Provérbios, capítulo de número 23. Nós vamos começar a entender algumas coisas a respeito do que é prosperidade bíblica, uma visão equilibrada. Amém, irmãos? Só para você entender. Um carro, ele anda aonde? Um carro, ele anda no meio da estrada, da rua. O carro, se ele for e colocar o pneu na berma, ele vai... O que vai acontecer com o carro? Vai se acidentar, sim ou não? O carro tem que andar na estrada, no meio. Os extremos, tanto de um lado quanto do outro, causam acidentes para o condutor. A mesma coisa é com relação à palavra de Deus, irmãos. Nós temos que andar no centro da palavra. Os extremos podem fazer com que a gente caia em erros. Amém? Como que eu faço para não cair em erros? Estudando a palavra, indo para o centro. Amém? Provérbios, capítulo de número 23, o verso é o número 4. Diz assim a palavra de Deus: não te fatigues para seres rico. Eita, já começou, tá vendo? Não te esforces para ser rico. Pastor, não pode ser rico. Não, pode. Você vai entender isso mais para frente. Não te esforces para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada. Riqueza, irmão, não é nada. Ela vem e ela vai. Continuando, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares. Versículo 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, irmãos, o que é que nós estamos vendo aqui? É um princípio bíblico. Assim como eu imagino, assim como eu penso, assim eu sou. Se eu pensar de mim menos do que Deus pensa a meu respeito, eu vou viver aquém do que aquilo que Deus preparou para mim. Mas se eu pensar corretamente, de acordo com aquilo que Deus pensa a meu respeito, eu vou viver na totalidade daquilo que Deus tem para a minha vida. Esse texto especificamente, eu tenho um testemunho muito forte familiar. Eu tenho um irmão que certa vez ele tinha muito desejo de ser rico. E ele conseguiu ser rico. Ele jogou na loteria esportiva lá, naqueles jogos lá, e ele ganhou 3 vezes quase que seguidas. Ele ganhou uma vez, saltou uma e ganhou 2. Meu irmão ficou extremamente rico naquela época. Extremamente rico. Você sabe o que é isso? Extremamente rico. Meu irmão ficou extremamente rico. O dinheiro que vai foi. O dinheiro que veio para ele foi embora. Por quê? Porque ele se aplicou em simplesmente em enriquecer. E esqueceu de Deus. Resultado, o dinheiro veio, o dinheiro foi. Hoje o meu irmão, ele vive aposentado com salário mínimo no Brasil. Imagina, que benção. Ele que é o responsável por cuidar da minha mãe e a gente ajuda eles lá. Né, os demais irmãos.
Mas era para ser assim? Não, não era para ser assim. Tem problema de ser rico? Não, não tem problema nenhum de ser rico, meu querido. O problema não é a riqueza. E você vai ver ao longo dessas quartas-feiras que Deus tem prazer que você seja rico, irmão. Só que uma coisa é a riqueza te alcançar, outra coisa é você empreender seus esforços atrás disso. Faz muita diferença. Porque quando eu cuido das coisas do meu pai cuida das minhas coisas. Percebe, irmão? Essa é toda a diferença. A palavra de Deus nos ensina que as riquezas me alcançarão. A bênção do Senhor, ela enriquece e não traz desgosto. Ou seja, quando eu sou enriquecido por Deus, eu vou ter uma prosperidade financeira tal que vai ser bom para mim e não peso e não maldição. Amém? Devemos nos esforçar para sermos ricos. Prosperidade é bênção ou maldição? O que você acha? Você acha que é bênção? Se prosperidade é bênção, o que é pobreza? Pobreza é maldição? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Pobreza é maldição? Mas o Senhor Jesus não levou sobre si todas as nossas maldições na cruz do Calvário? Então, como que nós vemos pessoas pobres? Tempo. Sabe por quê, irmãos? A pobreza, ela é maldição, porque entrou na terra através de Adão e Eva. A terra se tornou maldita, não é o homem pobre que é um maldito. Percebe a diferença? Não é a pessoa que é maldita. É a pobreza em que ela vive que é maldita. Agora, o que precisa acabar com essa maldição? Como que se acaba com essa maldição? Com conhecimento e prática da palavra. Porque à medida que a pessoa começa a tomar conhecimento daquilo que Jesus Cristo fez para ela na cruz do Calvário, ela começa a se posicionar de uma forma diferente. Ei, peraí, isso aqui não é para a minha vida. Eu não preciso viver mais assim. Percebe, irmãos? Eu não preciso viver desse jeito. O ano era 1988. Alguns de vocês nem eram nascidos ainda. Só eu e o Lima. 1988. E eu aprendi naquele ano, com um livro que tem até ali, chamado Autoridade do Crente, que eu tinha autoridade através do nome de Jesus Cristo. Naquele ano eu entendi algumas coisas, algumas verdades, irmãos. E eu comecei a assumir aquilo para a minha vida. E uma das coisas que eu assumi naquela época foi a respeito de que eu não iria viver de subempregos. Entenda bem, o que para mim era subempregos. Eram empregos que eram de categorias inferiores lá como os meus familiares viviam. Porque o meu pai foi um homem muito rico na época dos meus irmãos. Mas ele perdeu tudo em jogos de azar, jogos de cartas. Perdeu tudo que tinha. Perdeu dinheiro, fazenda, serraria, perdeu tudo. E quando eu nasci, eu já nasci na época da chamada vacas magras. Então eu não experimentei da época da abundância de riquezas dele. Eu já nasci numa outra época totalmente diferente.
E eu entendi, nesse livro, e estudando a palavra de Deus, de que eu não precisava viver daquele jeito que a minha família viveu durante tantos anos. E aí eu comecei a colocar em prática aquilo. Falei assim, eu vou ser assim. E teve um episódio muito interessante na minha vida profissional, que eu estava desempregado. Olha para você ver. Crendo nessas coisas e desempregado. E aí, eu lembro que um irmão meu virou e falou assim para mim, você está querendo o quê? Emprego de gerente do Banco do Brasil aposentado? Ou seja, você quer ser já diretor, você não quer ser começar do zero, não? Vai ser um qualquer aí? Aí eu virei e falei assim, não vou ser um qualquer não, porque Deus tem o melhor para mim. E eu vou arrumar o melhor emprego para mim que eu posso conseguir na minha faixa etária, com o nível de educacional que eu tinha na época. E foi assim, irmãos. Foi do jeito que eu declarei. Eu consegui o emprego que eu quis, do jeito que eu queria. E nessa empresa não, porque eu mudei de empresa, mas através dessa empresa eu conheci uma pessoa chamada Renato Lúcio Gregório. Foi meu mentor profissional. Ele era o chefe lá naquela empresa, ele me contratou numa situação muito interessante. Havia uma única vaga para umas 30 pessoas. E ele virou para mim e falou assim, olha, depois o processo seletivo, para encurtar a história, foi muito grande, ele virou para mim e falou assim, olha, eu te agradeço, mas nós vamos ficar com o outro candidato que ficou, porque ele tem mais virtudes dentro daquilo que nós precisamos para o momento. Mas você é muito bom e a gente vai ficar com seu nome no banco de dados, assim que tiver uma nova oportunidade, você será contratado. Tudo bem para você? Pode ser assim? Eu falei assim, não pode não. Ah, como assim não pode não? É porque eu vim aqui para assumir essa vaga é minha. Aí ele olhou para a secretária assim de lado, olhou para mim de novo e falou assim, se eu tinha alguma dúvida, eu não tenho mais. A vaga é sua realmente. Ele estava me testando. Um último teste. Se eu tivesse baixado a cabeça e concordado, ele teria contratado outra pessoa. E pronto, depois daquilo ali, ele saiu para uma outra empresa e me levou junto com ele para essa outra empresa e nós trabalhamos juntos durante mais de 20 anos. Tudo que eu aprendi com esse homem, que um dia eu criei no coração que eu ia entrar para a empresa que ele trabalhava. Porque eu não ia aceitar qualquer coisa para a minha vida. Porque eu sabia que Deus tinha um melhor para a minha vida. E é isso que você precisa entender, irmãos. Deus tem o melhor para a sua vida. O melhor para a sua vida é o centro da vontade de Deus. Descubra o centro da vontade de Deus para a sua vida e você terá o melhor dela. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abre comigo lá em 3 João, capítulo 1, por favor. Terceira epístola de João, tem um capítulo só. Glória a Deus. Nós esperamos vocês. 3 João, achou? 3 João, lá no finalzinho da Bíblia. 3 João, capítulo 1, verso de número 2. Diz assim a palavra de Deus, 3 João 1, 2. Amado, acima de tudo faço votos, para que, irmãos? Olha aqui que o apóstolo João
que foi aquele que deitou a cabecinha no peito de Jesus, está falando: faço votos para a tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ei, lindão, lindona, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa entender que alma é diferente de espírito. Ok? Nós somos um espírito. Temos uma alma e habitamos num corpo. O que é a minha alma? A minha alma é isso aqui, ó. O lugar das minhas emoções. É a minha mente, isso é a alma. É aqui, ó. É onde tudo acontece. Lembra no primeiro versículo que nós lemos? Fala assim: como eu imagino em minha alma, assim eu sou. E aqui no apóstolo João fala que assim como é próspera a minha alma, eu serei próspero em todas as coisas. Se eu pensar pequeno, eu vou viver pequeno. Se eu pensar grande, eu vou viver coisas grandes. Amém, querido? Ou seja, o limitador não é Deus, o limitador não é o diabo, o limitador é a minha alma, a minha mente. Porque assim como eu penso, assim eu sou. Está na hora da gente começar a virar a chave, irmãos. Está na hora de nós começarmos a virar essa chave. Cambiar, trocar essa chave para que eu pense corretamente a respeito das coisas da palavra de Deus. Amém? Mas é importante que nós saibamos, queridos, que existem duas verdades a respeito da prosperidade. Verdades essas que são: a vontade de Deus é nos prosperar e o propósito de Deus é nos abençoar. Então existe uma vontade de Deus e um propósito de Deus. A vontade de Deus é que nós prosperemos. Isso é vontade dele, querido. É o desejo de Deus para a nossa vida. Agora, o propósito de Deus, quando eu e você entendemos isso, a vontade dele é que nós sejamos abençoados. Devemos perceber que se focarmos na prosperidade apenas por si só, quedaremos ao extremo do egocentrismo. Havemos de perceber que toda prosperidade bíblica tem a vontade e propósitos divinos a andar juntos. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Se eu quiser somente ser próspero, eu vou cair num extremo da estrada. E nesse extremo da estrada, eu vou ser egocêntrico, eu vou pensar só em mim. Eu vou ser rico para mim mesmo. E aí é onde nós vemos que algumas pessoas acumulam riquezas, mas são infelizes. Não têm felicidade na sua própria vida, na sua própria riqueza. Por quê? Porque a única coisa que ele tem na vida é dinheiro. Não tem felicidade, não tem saúde, tem nada. Por quê? Porque a única coisa que ele tem em mente é ser rico. Ou seja, é o propósito de vida dele. Abre comigo lá em Gênesis capítulo 12. Gênesis, capítulo de número 12.
Oh, aleluia. Deus é bom. Aleluia. Gênesis 12, versículo de número 3. Diz assim: abençoarei, Deus falando, abençoarei vontade de Deus. Quando ele fala abençoarei, o que é isso? É a vontade de Deus. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E agora, em ti serão benditas. O que é ser benditas? É o propósito de Deus. Todas as famílias da terra. Ou seja, em Gênesis 12, 3, nós vemos a vontade de Deus abençoar, o propósito de Deus que nós sejamos benditos. Amém, irmãos? Tem uma vontade que nós sejamos prósperos. E tem um propósito que nós sejamos abençoados e abençoadores, porque quando nós somos abençoados, querido, nós nos tornamos abençoadores. Quando eu entendo isso, querido, é o meio da estrada, é o equilíbrio. Amém, irmãos? Aleluia, aleluia. Prosperidade faz parte da bênção. E pobreza faz parte da maldição. Gênesis capítulo 1, verso 31, você volta um pouquinho na sua Bíblia, lá no início, Gênesis capítulo 1, verso 31. Você achou? Amém? Gênesis capítulo 1, verso 31 diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Olha para mim aqui. Nesse instante aqui, Deus já havia criado todas as coisas. Inclusive já havia criado o homem. E só que no capítulo 2 nós vamos ver Deus dando forma ao homem. Que primeiro Deus cria o homem e depois ele dá forma. O pastor não entendia nada, criou e formou. Porque criar, querido, quando ele cria o homem, ele cria o espírito humano. E coloca esse espírito humano dentro dele mesmo, do próprio Deus. E quando ele forma o homem do barro, do pó da terra. E aí ele sopra naquele homem que ele formou, ele sopra o fôlego de vida. Ele sopra para dentro do homem que ele formou, o homem que ele havia criado, o espírito humano. E aquele homem passa a ser um ser vivente. E ele, ao ser colocado, ele passa a ser um ser vivente, ele vai ser um ser vivente aonde? No lugar onde Deus criou todas as coisas. E disse que ali era muito bom. O que Deus está falando ali? O que Deus está dizendo? Que aquele lugar, tudo que ele fez para o homem viver é bênção. É a bênção de Deus, querido. Sempre Deus teve o propósito de que eu e você, que ele tivesse a vontade, ele teve a vontade que eu e você vivêssemos num lugar de bênção. E a gente vê a formação do Éden, querido, a criação do Éden, toda ela conspira para um lugar de bênção para o homem. Aleluia. Tudo que o homem precisava, toda a provisão, ouro, joia, pedras preciosas, tudo, animais, árvores frutíferas, tudo que o homem precisava,
tinha disponível naquele lugar chamado Éden. Bênção de Deus, irmãos. Isso não mudou no coração de Deus. Continua da mesma forma. O interesse de Deus, a vontade de Deus é abençoar o homem, é que o homem desfrute dessa bênção. Amém? Agora vê lá em Gênesis capítulo 3, verso 17. Pula aí 2 páginas da sua Bíblia e vamos ver o que acontece. Gênesis capítulo 3, verso 17. Diz assim: E a Adão disse: Visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Olha, presta atenção nisso. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. O que nós estamos vendo aqui? Que o pecado humano fez com que a terra se tornasse maldita. Houve uma maldição por causa da escolha deliberada de Adão e Eva. Não foi Deus que quis amaldiçoar a Adão e Eva, mas o próprio pecado de Adão e Eva, a escolha de Adão e Eva, fez com que eles dessem legalidade para Satanás, para que eles se tornassem malditos. Graças a Deus veio Jesus e quebrou essa maldição na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Mas, infelizmente, muita gente ainda tem a sua mente cauterizada, achando que é maldito. Achando que, não, que isso, pastor? Deus me fez para poder viver assim. Não, querido, Deus te fez para você comer o melhor dessa terra. Deus te fez para que você possa prosperar e abençoar vidas. Esse é o propósito de Deus, irmãos. Aleluia. Já viu aquela pessoa que você pega e chega assim, vê uma pessoa às vezes na rua pedindo alguma coisa, e você chega lá e pega e dá um dinheiro para ela, ou pega e dá um alimento, ou pega e dá uma roupa, alguma coisa assim? Já viu? Primeira coisa que ela fala é: oh, graças a Deus, obrigado, eu estava precisando disso, Deus te abençoe. Sim ou não? Ou seja, aquilo que você fez redunda em glória para Deus. Sim ou não? Percebe, irmãos, o propósito de nós sermos ricos, de nós sermos abençoados, de nós termos para poder dar e não para tomar emprestado, é justamente para que aquilo que chegue no meu bolso, irmãos, possa chegar na vida de outra pessoa e essa pessoa possa dar glória para Deus. O nome de Deus vai sendo engrandecido, irmãos. Oh, aleluia. Aleluia. Vamos para frente. Virem algumas páginas da sua Bíblia e encontre lá Deuteronômio. Ao ler Deuteronômio, eu lembro de um pregador uma vez que ele foi falar Deuteronômio, não saía Deuteronômio de jeito nenhum. Aí ele pegou e mudou a pregação. Abre Levítico. É mais fácil falar, né? Deuteronômio, capítulo de número 28. Depois em casa você leia esse capítulo inteiro, por favor. De Deuteronômio capítulo 28. Você achou?
Deuteronômio 28, a partir do verso 1, diz assim. Presta atenção, ó. Se, ó, é uma condicional, hein? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão. Está vendo? Virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Versículo 3. Bendito serás na tua cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. 10. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o teu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestará a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. 14. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para servires. Depois você lê esse capítulo inteiro em casa e vê a sequência aí, porque a sequência agora vem falando: se não atentares, todas essas maldições virão sobre ti. Há uma bênção da parte de Deus, querido. Há uma bênção da parte de Deus quando nós empenhamos o nosso coração em amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós colocamos o nosso coração em amar ao Senhor de todo o nosso coração sobre todas as coisas, querido, há uma bênção da parte de Deus para nossas vidas. Amém, irmãos? Agora, a bênção do Senhor é como um guarda-chuva, um chapéu de chuva. Você está debaixo da bênção, da proteção de Deus, da bênção do Senhor, enquanto você pratica a palavra de Deus. O dia que você deixa de praticar a palavra de Deus e resolve andar pela sua própria conta, por outros caminhos, o guarda-chuva, o chapéu de chuva continua no mesmo lugar, querido. A bênção de Deus continua ali, no mesmo lugar, mas você deixa de estar debaixo daquela bênção para estar jogado à sua própria sorte em outros lugares. E aí vem a maldição. E aí a pessoa pode pensar assim: puxa vida, Deus me amaldiçoou. Deus não te amaldiçoou, irmão. Deus te abençoou ao enviar Jesus Cristo para
morrer na cruz, no meu e no seu lugar. Prova maior de amor não há, irmão. Aleluia. Agora você vira aí as páginas da sua Bíblia e vai lá para o capítulo 30 de Deuteronômio. Olha a proposta de Deus. Esses capítulos, ele vem falando a respeito justamente das bênçãos e das maldições. Mas olha que interessante, que quando chega no capítulo de número 30, no verso de número 19, a gente lê o seguinte, Deuteronômio 30, verso de número 19, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora presta atenção no que Deus fala. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade. Eu coloco diante de ti a bênção, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Deus, irmãos, Deus está torcendo por mim e por você, para que a gente faça as escolhas certas na nossa vida. Vai lá, escolhe a vida. Escolhe a vida, não escolhe a morte. Escolhe a bênção, não escolhe a maldição. Deus quer que nós sejamos abençoados. Ele colocou para nós, querido, algo para que eu e você possamos andar neles. Nesse caminho de bênção, de prosperidade. Para encerrar por hoje. 2 Coríntios capítulo 10. Agora você vai lá para o Novo Testamento. 2 Coríntios capítulo 10. Achou? 2 Coríntios capítulo 10, verso de número 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Pastor, o que está querendo dizer nesse texto aí? Por favor, não entendi nada. Pois bem, deixa eu te contextualizar o que se passa aqui. Na época do Império Romano, havia uma região na Itália chamada Cilícia. E nessa região havia piratas nessa região. E eles ficavam em encostas de rochedos muito elevadas e faziam para si fortalezas ali naquele lugar. E toda vez que chegavam as embarcações para poder trazer alimento para aquela região, os piratas vinham e roubavam tudo que tinham. Ok? Aí o que aconteceu? Chegou lá o imperador e falou assim, olha, eu vou dar 3 meses para vocês resolverem esse problema. E deu lá todos os recursos financeiros para uma pessoa lá, para ele cuidar disso. E o que ele fez? Ao invés dele ficar esperando
que os piratas viessem e atacassem os barcos para combater os piratas, ele fez o contrário, ele descobriu onde é que eram as fortalezas e foi e atacou as fortalezas daqueles piratas. Então, os piratas não tinham mais condições sequer de onde se abrigar, porque as fortalezas foram destruídas. Amém? Vocês estão comigo? E eu quero pedir permissão para vocês para ler um pouquinho aqui a respeito disso aqui, para que você possa entender essa estratégia que foi bem sucedida e assim aconteceu. Paulo utiliza essa guerra para ilustrar a nossa batalha espiritual. O campo da batalha é a nossa mente. Nossas armas são poderosas para derrotar as fortalezas espirituais. E elas são a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus, queridos, são as nossas armas e elas são poderosas para poder destruir essas fortalezas. Assim como os piratas saíam das suas fortalezas para roubar o alimento que ia para Roma, os pensamentos negativos saem de quaisquer fortalezas de descrença que teremos em nossa mente. Isso que o pastor está falando não é bem assim. Eu nasci para ser pobre mesmo. Eu nasci para ser assim. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Gabriela. Lembra que tinha um ditado que era síndrome de Gabriela? Nós temos portugueses aqui hoje? Não? Todos brasileiros? Tem outra nacionalidade aqui? Não, todos brasileiros. Então, todos sabem muito bem do que eu estou falando, daquela música que falava: eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Gabriela. Não tinha uma música assim? Pois é, síndrome de Gabriela. O que é isso? É você se contentar com aquelas informações negativas, querido, a vida inteira. Você vai permitindo que essas coisas vão criando fortaleza na sua mente, na sua alma. E ele continua dizendo aqui, olha. Quais são as fortalezas? A palavra de Deus destina a destruir qualquer argumento e toda pretensão que leva contra o conhecimento de Deus. Eles não são apenas pensamentos de passagem, mas falsas crenças e argumentos que são contrários à palavra de Deus. Abrigar esses pensamentos faz com que a bênção de Deus seja roubada de você. Quando uma pessoa acredita em uma mentira a respeito de Deus ou sobre si mesma, uma fortaleza do mal é construída em sua mente e se torna uma base de operação para muitos pensamentos negativos, que roubam as bênçãos, que Deus envia para você. Pensamentos têm o seu fundamento em estruturas de crenças. Pronto, só até aqui. Aquilo que você pensa, querido, aquilo que você se torna. Se você começar a se alimentar de incredulidades ou de pensamentos que te dizem que você não pode, você não pode. Se você ficar pensando que você não é capaz, você daqui a pouco está achando que você não é capaz. Que isso não é para mim não. Gente, quem disse que não é para você? Ei, Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem coisas para você viver. Deus tem coisas para nós vivermos, querido, nessa terra aqui, que são coisas preciosas para que a gente possa abençoar vidas. Amém. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu te dizer uma coisa. Falando da realidade da igreja. Uma igreja próspera, ela obrigatoriamente, ela tem que ter membros prósperos. Por quê? Porque a igreja, isso aqui custa muito dinheiro, irmãos.
Você tem um prédio maravilhoso, como algumas belas igrejas que nós temos por aí, irmãos. Custa dinheiro. Agora, como é que chega a prosperidade? Através da vida de irmãos que, como eu e você. Amém, irmãos? Eu estava vendo esses dias lá, um irmão lá, abençoado, lá na Flórida, lá, com uma baita igreja lá, construindo uma enorme igreja lá. Como é que ele conseguiu isso? Você acha que foi a igreja do Brasil que pegou e mandou dinheiro para ele lá? Foi não, irmãos. Foi ele exercendo fé e crendo para chegar gente com dinheiro, com posses, para poder fazer acontecer. E deixa eu te dizer uma coisa, só chegou gente enricado lá naquele lugar. Meu Deus do céu, que coisa impressionante. E eu falo assim, eita glória, é desse jeito que tem que ser. Eu me alegro com a prosperidade deles. Amém, irmãos? Porque eu sei que Deus pode fazer isso aqui também. Amém, irmãos? Por quê? Porque nós temos que começar a quebrar as fortalezas que nós criamos na nossa mente, dizendo que eu não posso, que eu não tenho, que eu não sou. Na verdade, eu tenho que ficar com aquilo que a Bíblia diz. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu não vou abrir mão dessas verdades, irmãos. Nós não podemos abrir mão dessas verdades. Nós temos que saber aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito e andar em cima dessas verdades, irmãos. Aleluia. Não abra mão dessas verdades, não abra mão de andar em cima dessas verdades, irmãos. Não deixa alguém dizer para você que você não pode. Você está querendo o quê? Emprego de gerente de Banco Brasil aposentado? Ou seja, você não quer nada com a dureza? Não, eu quero alguma coisa sim. Eu quero o melhor para a minha vida. Eu quero o melhor que Deus tem para a minha vida. E vou viver a verdade que Deus colocou no meu coração. Não deixe que ninguém limite os seus sonhos. Não deixe que ninguém diga para você que você não é capaz. Não deixe que ninguém diga para você que você não vai chegar naquele lugar. Quando Deus já falou com você que você chegará. Mude a sua mentalidade, mude a sua forma de ver as coisas. Olhe para a palavra, olhe para o Senhor Jesus, olhe para aquilo que Ele diz a seu respeito. Aleluia. Pastor, porque o senhor não sabe do meu casamento está uma desgraça. Deixa eu te dizer uma coisa, não está pior do que o meu já foi. Posso te afirmar isso categoricamente. Meu casamento já teve ali, ó, mais um sopro caía, acabava. Mas graças a Deus que essa palavra chegou na nossa vida e o nosso casamento foi restaurado, irmãos. Se teve jeito para o meu casamento, tem jeito para o seu. Aleluia. Ah, mas o senhor não sabe como é que anda a minha vida profissional. Deixa eu te dizer uma coisa, se teve jeito para a minha vida, tem jeito para a sua. Deus não tem filhos preferidos, irmãos. Não tem. Se Deus fez, Ele fará. Não tem uma música assim? Como é que é a música, Wallace? É isso aí, é essa aí. Você não falhará, você já fez, você fará, tu és eterno. E não se esquecerá. Eita. No dia que eu acerto o tom, rapaz, o pastor da música não está aqui para me contratar, olha para você ver. Cadê o Mateus para me chamar para essa banda, rapaz? Manda um vídeo para ele, fala assim, ó, o pastor está querendo. Mateus e Ana Luísa, por favor, me dá uma boquinha nessa turma aí. Amém, irmãos? Queria chamar o Ministério de Música para vir aqui.
Aproveitar e fazer meu minuto de glória. Amém, irmãos? Você pode ficar em pé. Eu posso fazer um exercício com você rapidamente? Você permite? Vou fazer com a Tânia aqui e com o Alice. Glória a Deus. Vou te dar outra chance, hein? Eu posso fazer um exercício com você rapidamente? Então você diga assim comigo. Você pode repetir comigo? Você pode dizer assim. É isso aí. Glória a Deus. Fala assim comigo. Eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus não mudou, irmãos. O desejo de Deus é que você viva no Éden dele, na presença dele, desfrutando de tudo aquilo que ele um dia preparou para você. Deus preparou para você a bênção e não a maldição. Deus preparou para você um lugar de prosperidade, provisão. Tudo que você precisa, todas as nossas necessidades, Ele prometeu em supri-las. Deus nunca me prometeu me dar um Porsche. Nunca me prometeu me dar uma Ferrari. Mas Ele me prometeu me dar carro. E eu tenho carro. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que um Porsche é sinal de prosperidade? Dá um Porsche para quem está lá evangelizando no meio da floresta amazônica. Você acha que para ele um Porsche resolve alguma coisa? Resolve nada. Mas dá para ele um barco com um motor HP atrás. Ele vai fazer miséria naquele lugar. Ele vai arrebentar. Ele vai pregar o evangelho. Aleluia. Então, irmãos, a prosperidade divina, querido, ela tem a promessa de suprir cada uma de nossas necessidades. Eu quero. Se Deus prometeu, eu quero. Agora, se Deus não prometeu, nem eu quero. Não quero nada que venha da mão do diabo, mas eu quero tudo que venha da mão do meu Senhor, que vai ser bênção na minha vida.